meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e hoje a gente vai fazer a resolução de mais uma questão da URGS de 2016 que fala sobre eletrodinâmica. A questão diz o seguinte: o gráfico abaixo apresenta a curva corrente elétrica I versus diferença de potencial V para uma lâmpada de filamento. Sobre essa lâmpada, considere as seguintes afirmações. Então nós temos aqui corrente elétrica, diferença de potencial, e ele tem três afirmações que a gente tem que definir quais estão certas ou erradas de acordo com esse gráfico. A primeira afirmação, ela diz o seguinte: o filamento da lâmpada é ôhmico. Para que um filamento de lâmpada, para que um resistor seja considerado ôhmico, esse resistor ele precisa respeitar a primeira lei de Ohm. Essa primeira lei, ela diz o seguinte: ela diz que a diferença de potencial, no exercício ele chama de V, né? Eu normalmente uso U, mas é a diferença de potencial dividido pela corrente, temos sempre um valor constante, ou seja, a tensão e a corrente são diretamente proporcionais, de maneira que a divisão deles deve ser sempre constante. Lembrando que a divisão de tensão por corrente é sempre a resistência, ou seja, a resistência de um resistor ôhmico deve ser constante. Em um gráfico de corrente por tensão, nós temos uma reta inclinada indicando que eles são diretamente proporcional. Tanto faz se essa reta é mais para cima, mais para baixo, mas deve ser uma reta inclinada, indicando então que a gente tem essa relação. No gráfico ali nós não temos essa reta, né? Essa reta ela não aparece, nós temos uma curva, então essa afirmação logo é errada. Bom, na segunda afirmação nós temos o seguinte: a resistência elétrica do filamento, quando ligado em 6 volts, é de 6 ohms. Bom, então como é que a gente vai fazer para descobrir isso? A resistência elétrica a gente descobre dividindo a tensão pela corrente. Mesmo ele não sendo ôhmico, eu posso utilizar as equações das relações matemáticas entre eles. Olhando ali o gráfico, nós temos o seguinte: em 6 volts, quando o gráfico ele marca 6 volts, a gente vai lá na curva e vê que o resultado de corrente obtido para 6 volts dá um pouquinho acima do 0,9, ou seja, dá 1 ampere. Fazendo essa conta, né, o que a gente vai encontrar então? A gente vai encontrar o seguinte: 6 dividido por 1 equivale a 6. 6 ohms é o meu resultado para essa resistência. 6 ohms. Bom, 6 ohms é o que ele comenta ali, né? Então bate certinho com o que ele comenta. Essa afirmação está correta. Terceira afirmação, ele diz o seguinte: a potência dissipada pelo filamento, quando ligado em 8 volts, é de 0,15 watts. Bom, então vamos lá. Potência, terceira afirmação, né, fala de potência. A potência, ela é calculada nesse caso, né, com a corrente vezes a tensão, né, a equação do Peway, corrente vezes a tensão. A gente vai fazer a mesma coisa. Vamos lá no gráfico, olhar quando a tensão for 8 volts, qual é a corrente que eu tenho nessa curva? E dá exatamente no 1,2, né? Vamos pegar então essa tensão e essa corrente e fazer o cálculo. 1,2 quando a tensão é 8. Fazendo esse cálculo, encontramos aí então uma potência de 9,6 watts. Essa é a minha potência. A questão fala um valor bem diferente, fala 0,15, então essa afirmação ela está errada, né? Somente a afirmação 2 então está certa, a afirmação 3 e a afirmação 1 estão erradas. Olhando ali as alternativas, ficamos então com a alternativa B para essa questão. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistirem até aqui. Fiquem ligados aí nas próximas resoluções. Era isso. Bons estudos para vocês e tchau, tchau.